Olá, meus amigos, meus irmãos de fé, Deus abençoe a todos. Rogamos a Deus que a palavra enviada nesta manhã venha sarar, como diz o Salmo, e livrar de toda destruição. Que a palavra divina encontre guarida nos corações, pois o Salmo diz: escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus abençoe poderosamente você na sua casa, no seu apartamento, no seu trabalho, no seu automóvel, onde quer que você se encontre. Você que me ouve pela Rádio Colombo FM 90.3. Deus abençoe você que me ouve no canal no YouTube Palavra de Vida e Edificação com Vilmar Biduski. Cremos que quando abrimos o coração para a palavra de Deus, sempre algo novo acontece. O Senhor é novo a cada dia. A palavra se renova a cada manhã. A cada hora, a cada momento, quando nos voltamos para Deus, algo maravilhoso acontece. Meus amigos, meus irmãos de fé, a palavra que tenho é a certeza de que o Senhor tem prazer em restituir. E a restituição só vem somente através do arrependimento e da confissão. Que a palavra traga nessa hora arrependimento e confissão. Com arrependimento e confissão somos restituídos em todas as áreas da vida. Quando abrimos o coração e há um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira confissão, o Senhor opera a restituição, porque Ele é o Deus da Bíblia, Ele é o Deus da palavra, Ele é o Deus que é a própria palavra, Ele é o verbo vivo. A palavra divina diz, numa oração, uma verdadeira oração de arrependimento e confissão. No Salmo 51, vemos a oração verdadeira, a oração ensinada por Deus, pelo Espírito Santo, para arrependermos e recebermos a restituição numa confissão verdadeira. A palavra diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Louvado seja o Deus vivo. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Essa é a realidade. Meus amigos, meus irmãos de fé, onde está o problema? Onde está o impedimento da operação divina, senão nossos pecados? Isso deve ser pregado e falado. E devemos ouvir e receber em nosso coração. O problema não está em Deus, mas em nós. E esta oração continua: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso é um coração humilde. É uma pessoa que se humilha diante do Deus vivo. E ele diz, Salmo 51:4, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, inculpável em julgares. Esse é um coração aberto. Esse é um coração que não se revolta com a situação, mas se revolta contra os seus próprios pecados, abrindo o coração para Deus. Esse é o meio, esse é o canal da bênção. E ele continua dizendo: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Veja, meus amigos, meus irmãos, quem tem intimidade com Deus, quem conhece o coração de Deus. Davi está orando e dizendo: eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me, ó louvado seja o Deus vivo. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. No Velho Testamento, o esopo
era uma planta aromática usada para limpar casa de leprosos. Era usado. Então está dizendo que o seu pecado é como uma lepra na sua vida. Por isso ele roga: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Essa é a certeza de quando confessamos que o Senhor perdoa e purifica. E logo em seguida ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que tu esmagaste. Quando veio a palavra da revelação do pecado, que o profeta Natã falou para o rei Davi, ele se sentiu como os ossos quebrados, desestruturado. Isso fala de estrutura, perdeu toda a estrutura. Ele pediu para o Senhor, pediu para Deus: faze-me ouvir o júbilo de alegria, para que se regozijem os ossos que tu esmagaste, que tu quebraste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Meus amigos, meus irmãos, esse é o caminho da vitória, esse é o caminho da bênção, esse é o caminho da restituição. Um coração aberto, um coração que se volta para o Deus Todo-Poderoso. A palavra divina diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas vossas transgressões, vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. Isso estará no capítulo 59, 1 e 2 de Isaías. Quando nós tratamos com o pecado e damos o nome ao pecado como ele é e confessamos de coração, algo poderoso, maravilhoso da parte de Deus acontece. E a palavra divina diz, ele roga a Deus, Salmo 51, 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Santo Espírito, pois a unção do Espírito Santo na vida de Davi era a função do rei. Para ser rei, ele foi ungido com óleo, com o Espírito Santo. Estava pedindo a Deus que a sua função não fosse tirada, criando nele um espírito novo, criando nele uma vida nova, uma renovação, a restituição da comunhão plena com o Todo-Poderoso. E diz a palavra, ele continua orando, 51, 12: restitui-me. Olha a palavra, meus amigos e irmãos, é a palavra: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Ele tinha perdido a própria alegria da salvação. Coisa terrível para um cristão é perder essa alegria da salvação. E ele pede a restituição desta alegria. Perder a alegria é perder tudo. Sem a alegria da salvação que somos, se somos filhos de Deus, o verdadeiro nascido de novo tem alegria de ser salvo, tem alegria do Espírito Santo, porque tem um novo nascimento. E ele pede para que o Senhor criasse nele esse coração novo e desse um espírito novo, esse espírito voluntário. Meus amigos, espírito voluntário é aquele espírito novo, com vontade de fazer as coisas de Deus com toda a voluntariedade, sem obrigação, sem qualquer barreira, desimpedido. Esse é um espírito voluntário. Ele pediu a Deus: restitui-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário em fazer as coisas voluntariamente, orar, buscar, reunir. É esse espírito que precisamos. Não empurrado, induzido pelos outros, dominado por pessoas, mas um espírito livre, um espírito voluntário é Deus que dá para o seu povo, para os seus filhos. Então ensinarei aos transgressores, aos pecadores, os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Meus amigos, é dessa forma que nós pregamos a palavra, e haverá conversão, haverá transformação, haverá arrependimento, porque nós vamos ministrar o que nós recebemos. Se recebemos perdão, vamos pregar perdão. Se recebemos salvação, vamos pregar salvação. A vida eterna, o que mais importa é a vida eterna, ter comunhão real, viva, alegre com Deus.
Essa deve ser a pregação da igreja hoje, dos filhos de Deus, sem ficar falando coisas, prometendo coisas, se o problema maior de todos é o pecado que deve ser removido. Louvado seja o Deus vivo. E a palavra diz, ele continua: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Meus amigos, a palavra diz no capítulo 3 de 1 João, que o ódio para Deus é assassinato, e crime de sangue é odiar. Aquele que odeia, a palavra diz no Novo Testamento que é como um crime de sangue. Que Deus nos livre do ódio, que aos olhos de Deus é um crime de sangue. Que o Deus da salvação venha renovar, e que a nossa língua venha cantar alegremente a justiça do nosso Deus, porque tudo que Ele faz e permite em nossas vidas, Ele faz porque é um Deus justo. E todo cristão verdadeiro reconhece que tudo que acontece é o próprio Deus agindo, trabalhando, nem sempre com coisas boas, mas até mesmo nos disciplinando com coisas contrárias, para nos trazer de volta para a sua presença divina. Ele continua no Salmo 51:15, dizendo: abre, Senhor, meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te comprases em sacrifícios. Viu, meus amigos? Se eu te oferecesse holocaustos, tu não deleitarias. Essas loucuras desses sacrifícios financeiros para tentar conquistar a bênção de Deus é uma coisa terrível na religião. É o estado avarento daqueles que ministram, e a palavra chama de cães no capítulo 3 do livro de Filipenses. Cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros que pregam esses sacrifícios totalmente fora da palavra, para se beneficiar em cima de sofrimento, de tristeza e do pecado do próximo. Não são verdadeiros. Os verdadeiros mostram o caminho, que é o perdão, a salvação pelo sangue de Jesus Cristo. É a palavra. O sacrifício, qual é o sacrifício que Deus quer? 51:17 de Salmo diz: sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse é o sacrifício. O que Deus quer de nós é esse sacrifício, um coração quebrantado e um espírito contrito. O Senhor não despreza. Meus amigos, meus irmãos, vamos entrar em oração agora. E nesta oração, abre o teu coração. Creia nesta palavra, que a restituição, ela somente vem através do arrependimento e da verdadeira confissão. Oremos. Senhor, nosso Pai e nosso Deus, como te glorificamos, porque estamos orando a tua palavra, e cremos, Pai, que ao orar a palavra e crer na palavra, o Senhor opera e convence pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo, Senhor, venha iluminar o teu povo, venha nos iluminar mais e mais, apagando as transgressões, tirando o tropeço do caminho que é o pecado do homem. Purifica, Senhor, os que abrem o coração e precisam a restituição. Tu sabe a área que precisa a restituição. Portanto, Senhor, perdoa, purifica, sara as enfermidades, liberta da opressão, traz provisão, abra caminhos fechados, e venha abençoar com alegria os corações, as famílias dos teus filhos que oram de todo o coração. Pai, nós cremos na fé, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, tão simples ser abençoado, tão simples tocar Deus. Deus abençoe a todos, povo de Joinville. Sexta-feira, amanhã, 8 horas da noite, nossa reunião maravilhosa da oração corporativa da concordância. Domingo de manhã, estudamos o estudo Vida de Mateus. E domingo, 7 da noite, no terceiro domingo, partiremos o pão em memória de Cristo, declarando que Ele morreu e voltará. Um abraço, Deus abençoe, até a próxima, fique com Deus.
Você ouviu Palavra de Fé com Vilmar Vidusky.